como que foi o seu aprendizado, assim, de Libras, né? Talvez muitas pessoas que te veem até confundem. Será que essa moça é surda? Será que é ouvinte? Só vejo conversando com surdo? Sinaliza, mais sinaliza do que fala. Como que começou essa questão da Libras para você? Você tem algum familiar que é surdo? Você tem algum amigo? Como que surgiu isso para você? Vamos lá, Carlos. Começou muito pequena, muito criança, né? Bebê praticamente. Eu tenho familiares surdos, sim. Tenho um tio e tenho alguns outros parentes aí que não tão próximos, mas eu tive o interesse assim. O despertar foi assim. Nossa, mas ele não escuta? Mãe, pai, ele não escuta? Não escuta. Mas como assim? Ele não escuta? Não, filha, ele não ouve nada, nenhum barulho. Aí eu falei assim, nossa, mas ele fala através das mãos, que coisa mais linda, mais impressionante. Até então, Carlos, meu sonho era ser veterinária, eu amo bicho, então, Caraca, desde pequena, assim, vou fazer veterinária, vou trabalhar com bicho, né? Mas não, aí de repente fez um estralo, assim, você vai aprender Libras. Bom, aí eu comecei a me comunicar, né, com meu tio, assim, é, em meio de apontação, tal e tudo mais. E, desculpa, quantos anos você tinha, Letícia? uns 3 para 4, mais ou menos, Caraca, 3 para 4. E aí surgiu, assim, a vontade de aprender. Comecei a aprender no apontamento, assim, ó. O que é isso? Aí ele fazia televisão. Que é isso? Computador. Então era muito no apontamento. Isso que eu não sabia nem falar direito, até porque tinha preguiça de falar, né? Na verdade, a minha língua de conforto é a língua de sinais até hoje, né? Meu português para mim é um pouco caraca. difícil. E aí eu lembro que a minha mãe me incentivava muito, né, na questão da língua de sinais. E ela me deu um cartão telefônico daquele do orelhão, sabe? De colocar Sim. no. E aí tinha um alfabeto manual. E eu estava aprendendo as palavras, as letras, e começava a soletrar junto, né? A, B, C, D e tal. Fui aprendendo a soletrar. E aí, quando eu aprendi a soletrar, o apontamento parou. Aí eu comecei a soletrar. Então, fazia, por exemplo, casa. Qual que é o sinal? E aí ele fazia o sinal, né? Então foi assim que eu comecei. E se você tiver alguma pergunta, senão eu vou contar a história aqui inteira. Você Não, pode pode ficar contar, à fica à vontade. vontade, Letícia, fica à vontade. E aí, mais ou menos com 7 anos por aí nessa fase, eu queria muito fazer um curso de Libras na igreja. Era muito pequena, o pessoal pensou assim: mas ela não vai ter interesse, ela não vai querer aprender, porque ela é criança, tal. Pelo contrário, era a melhor aluna do curso, já sabia algumas coisas, Que né? igreja que era, Letícia? Era Batista, Igreja Batista daqui de Campinas, e, e assim, tinha o ministério naquela época nem era língua de sinais, era a linguagem que o pessoal falava, né, uns termos incorretos assim. E eu comecei a fazer o curso toda quarta-feira, eu ia para a igreja com meu pai tinha que me levar, me acompanhar, porque não tinha como deixar, né, uma criança de 6, 7 anos lá na igreja, então ele me Caraca, acompanhava, tentava aprender alguns sinais, mas meu pai, infelizmente, não se dá muito bem com a Libras, não. Até hoje ele fica assim, né? Tentando colocar a posição certa. E aí eu fiz o curso lá, depois eu fui para fazer outro curso na Igreja do Nazareno Central, aqui em Campinas. E já cheguei também sabendo algumas coisas. Só que assim, o marco mesmo que eu tive, Carlos, foi quando domingo de manhã, escola bíblica do dominical, né? Esse é o sinal de EBD para quem não conhece, escola bíblica do dominical. E depois começou o culto. E a intérprete não foi, a intérprete estava doente. nossa. Nossa, aí eu falei assim, meu Deus, tem 5 surdos aqui na igreja, e agora? Como eles vão entender e tal? Eu só vi meu tio olhando para mim, fazendo assim,
Ah, você vai interpretar. Eu, não vou não. Não, você vai interpretar, vai dar muito certo, tal. E eu morrendo de medo. E aí ele falou assim para mim uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu acho que é a frase que sempre me motiva todos os dias, tá? Você nasceu para isso. E você Nossa, precisa usar as suas mãos a sua vida inteira para abençoar. Aí eu fiquei, né, como se fosse uma missão. Você tem uma missão. E aí, naquele dia, eu lembro que era um domingo de manhã, 10h10. nossa, lembro até a hora. Eu lembro até o mês, era dia 12 de outubro de 98. Caraca, 23 anos atrás. Então, eu lembro, sabe, eu lembro como que foi, assim, eu lembro até a roupa que eu estava, não estava de preto nem nada, e aí eu lembro até a primeira música que eu interpretei, que é aquela música do Diante do Trono, né? Preciso de ti, preciso do teu perdão. E eu lembro até hoje como foi. E assim, foi um marco, foi ali que começou tudo, né? Depois do cartão telefônico, ali que, né? E depois daquele dia, nunca mais parei de interpretar, Carlos.